Bom dia. E bom dia, Murilo. Murilo, e aí, conseguiu entender o exercício ontem? Eu consegui depois que você me explicou. Eu percebi que eu tava dividindo por 3,4 em vez de 3,6. Acontece, pô. Né? Tranquilo. Deixa eu ver o que tem a fazer hoje. Jonaci. Oi, pode falar. Naquele mesmo capítulo, a última questão era uma meia circunferência o gráfico. Era para eu dividir por 2, não era? Uhum. Mas é porque a resposta do SAS estava diferente, né? No SAS, no gabarito e no SAS É, questão online. aí acho que foi a Maria. Como é que é o nome daquela menina que eu esqueci? Esqueci o nome dela. Ontem. Não sei se ela está presente É, aí. eu conversei com ela no WhatsApp, ela te perguntou. Então, eu olhei a questão depois, nem tinha visto. O gabarito tá errado, cara. O gabarito, eles consideraram como se fosse uma circunferência, né? Então, nem se fosse uma velocidade constante, ele teria andado no máximo 8 metros. Perfeito? É, E aí, se, perfeito. se desse 4π, daria mais de 12. Uhum. Então, se ele tivesse mantido a velocidade constante, ele teria andado 8. Com a velocidade dele, como não foi constante, né? Impossível. Mas, enfim. Deixa eu Você vai discutir alguma coisa. corrigir as atividades? Não, eu vou comentar algumas dessa questão e vou passar para o próximo capítulo, tá, Murilo? Só vou Certo. comentar algumas coisas aqui, sobrando tempo, partiu para o próximo capítulo. Certo. Galera, então olha só, fala para mim quem de vocês aí começou a pegar os exercícios do capítulo aí, do movimento uniformemente variado aí, pegou para fazer. Duas ou três pessoas me comunicaram aí no WhatsApp, eu queria saber se o restante pegou para fazer, como é que está aí, se tentou fazer, se lembrou de alguma coisa, se mesmo assim está com muita dificuldade. Né? Eu não resolvi nenhum exercício, hoje eu vou resolver alguns, né, nesse capítulo, e sobrando tempo aí, a gente vai para o próximo capítulo, para encerrar aí esse livro 2 da Física 4, tá, gente? Então, vou pegar exercícios aleatórios aqui. Então, vamos lá. Olha, eu vou pegar uma questão do Enem aqui para a gente resolver. Vamos trabalhar com essa questão aqui. Deixa eu... Deixa eu pegar essa questão do Enem. Vamos fazer o seguinte, vamos printar essa questão número 4, atividades para a sala. A gente vai printar ela e vamos jogar ela lá naquele programinha que eu coloquei para a gente poder resolver essa questão e vocês tirarem qualquer tipo de dúvida que vierem surgindo sobre esse assunto. Vamos colocar aqui. Vamos trazer ele para cá. Então, nós vamos resolver essa questãozinha aqui. Tá? Não sei se vocês conseguiram fazer, mas vamos lá. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, está aqui, ó, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira, Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. O Enem adora falar de frenagem, tá, gente? Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Então, quer dizer que, por que redução? O que acontece? Nós temos várias estações. Então, esses trens, né, para ele parar numa estação, antes ele começava a frear 400 metros antes da estação. Agora ele não precisa continuar freando, ele consegue manter sua velocidade e frear só a 250 metros dessa estação. Então, quer dizer que se eu tenho 10 estações,
Ele ganhou 150 metros vezes 10, ele ganhou 1,5 km andando em alta velocidade, sem precisar frear. Qual é a velocidade que ele estava? Então, ó, 72 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade que ele estava, cara. Né? Então, essa aqui é a velocidade que ele estava. E ele para. Aí ele pergunta assim pra gente, ó, qual é o modo da diferença entre a aceleração de frenagem depois e antes da adoção da tecnologia? Então, vamos ver qual é a diferença entre as acelerações. Tu tem que calcular duas acelerações. Uma aceleração antes da frenagem e uma aceleração, uma antes da tecnologia e outra depois. Então, vamos ver lá. Vou fazer assim o seguinte, ó. Como eu não tenho tempo, eu vou usar a Torricelli. Então, ó, velocidade ao quadrado, final, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Só que então vamos fazer dois cálculos. Um para a distância de 400 metros e outro para a distância de 250 metros. A velocidade final dele, já que ele parou, era 0. A inicial era 72, só que eu vou transformar isso em metros por segundo. Eu vou ter que dividir por 3,6, que vai dar 20, então 20 ao quadrado. Menos, porque se trata de uma desaceleração. Vou deixar mais aqui, que não vai influenciar em nada. Oi. Se eu vou utilizar essas formas, tem que ser sempre em metros por segundo. Aham. Só para ter certeza. Aí, 2 vezes a minha aceleração ou a minha desaceleração, que eu não tenho, vezes a distância para, antes da tecnologia, eram 400 metros. Perfeito? Então, ó, vamos trocar de lado. Ó. Esse cara aqui, que a letra passa para o outro lado, ele passa negativo, 0 ao quadrado eu corto. 2 vezes A, 2A, 2A vezes 800, 800A. Mais 800A passa para cá, menos é igual a 400. Então, quer dizer que A vai ser 400 dividido por menos 800. Ou seja, 4 dividido por 8, então a desaceleração foi de menos meio metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a minha primeira desaceleração. Então, antes da tecnologia. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos trocar aqui, né? Agora, eu vou fazer depois da tecnologia. Mesma fórmula, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. D é a distância. V ao quadrado, 0 ao quadrado, já que ele para na estação, ninguém salta no trem, né? Ele tem que parar para a gente entrar. 20 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 250. Que agora é a nova distância, está no texto. Aí, 0 ao quadrado eu corto, né? Então, esse aqui, ó, positivo passa para cá, negativo. 2 vezes A, 2A vezes 500A. Menos, né? Menos 500A é igual a 400, que é 20 ao quadrado. Então, quer dizer que a minha aceleração vão ser 400 dividido por menos 500. Ou, se preferirem, 4 dividido por menos 5 e vão dar menos 0,8 metros por segundo quadrado. Ele quer em módulo, então módulo, vou pegar então a diferença, então a minha diferença da aceleração em módulo, então módulo 0,8 menos 0,5. É em módulo. Então isso vai dar quanto? 0,3 em módulo. É a diferença entre essas duas acelerações. Tranquilaço. Tranquilaço. Tranquilaço para fazer. Uma questão aí que só envolve equação de Torricelli. Não tem muita coisa para... A matemática está bem simples. As divisões, mesmo dando número decimais, deu números exatos. Não deu fração, não deu número racional, não deu número
irracional, não deu uma fração periódica, não deu um número decimal, nada disso. Deu um número, uma divisão exata, bem tranquilinha para a gente trabalhar. Teve dificuldade nessa aqui, do Enem? Nós não temos muitos exercícios do Enem desse assunto. Nós temos em torno aí, deve ter 7 ou 8 de 2009 para cá. Não são tantos, cara. Então... Ô, Janaci. Oi, fala, Gustavo. É tipo assim, qual é o nível dessa questão? Cara, essas questões, quando elas caem, são nível médio ou difícil, tá? Uhum. Então, essa questão não é considerada fácil, não. Porque, para ser considerada fácil ou difícil, depende essa questão ela é padronizada. Ela é testada. Quando ela não é testada, o teste é feito no próprio Enem. Então, se você pegar uma questão dessa e você aplicar para alunos do terceiro ano, eles, com certeza, eles vão errar. Ou seja, de cada 5, vou pensar, 1 acerta. Por quê, professor? Porque essa questão é feita no primeiro ano. E vocês têm que entender que quem faz essa tabulação são os alunos que são egressos. Por exemplo, vocês. Só que aí, para pensar. Eu tenho mais alunos de escola pública ou de escola particular no Brasil? Pública. Escola pública. Então, quer dizer que... E aí vocês acham que eu tenho mais alunos que fazem pré ou não? Claro que não, né? Todo mundo que tem condições de fazer um pré-ENEM. Para você ter uma ideia, existe pré-ENEMs comunitários. No Rio de Janeiro, na favela, tem pré-ENEM comunitário. Em Ares não teve. Já teve no Espírito Santo o PUPT, que era um programa Universidade para Todos, que eram desenvolvido pela UFES. Mas a gente não tem pré-vestibular popular. Então, os alunos de escola pública que viram isso no primeiro ano e não fizeram revisão no terceiro, eles não fazem uma questão dessa. Então, quer dizer que o índice de acerto cai, aí essa questão é que vai ser classificada como média ou difícil. Tá? Então, uma questão dessa, não estou falando assim, é fácil se você estuda a matéria. Difícil se você não estudou a matéria. Aí se torna quase que impossível de fazer. Como que você vai fazer isso? Como que você vai lembrar dessa fórmula sem ter estudado? Impossível. Né? Impossível para a gente. Tá? Então, o que se torna que classifica uma questão fácil ou difícil é nada mais, nada menos do que o número de acertos que as pessoas têm. Se as pessoas acertam essa questão é classificada como fácil. Se as pessoas, ao fazer a prova do Enem, começam a errar essa questão é classificada como difícil. Tá? Galera, vou pegar mais uma lá, para a gente discutir, então. Já que eu peguei essa do Enem, vamos ver se eu acho... Vou pegar uma outra aqui, boa. Aqui eu mandei para Murilo, vou mandar para vocês uma resolução. Fiz um videozinho rapidinho para Murilo, que ele estava com alguma dificuldade. Com dificuldade na questão. E aí eu fiz um videozinho, mandei para ele. Aí eu vou compartilhar com vocês. Galera, vamos fazer essa questão número 3 aqui juntos? E aí eu preciso que vocês tentem fazer as questões, cara. Se vocês não pararem para fazer, vocês não vão saber o que vocês têm dificuldade. Aí eu não consigo ajudá-los. Ó, o gráfico horário da posição S em função do tempo T descreve qualitativamente o deslocamento de um veículo sobre uma trajetória. As curvas nos trechos A, B e D são arcos de parábolas cujos vértices estão presentes no gráfico a seguir. Analisando o gráfico, é correto concluir que letra A trajetória por onde o veículo se move é sinuosa. Sinuosa quer dizer que tem curvas. Nos trechos A, B e D. É retilínea no trecho C. Ele fala alguma coisa que aquele gráfico ali está referendo à trajetória? Não fala. Ele está falando para a gente que esse gráfico aqui é um gráfico de posição em função do tempo. Então, se você analisar aqui o gráfico aqui, ó, eu tenho posição em função do tempo. Isso aqui não é a trajetória dele, então eu não posso afirmar isso. Logo, isso está errado. A trajetória por onde o veículo se move é toda retilínea. Eu posso afirmar isso? Não posso. Então, no momento no texto ele falou que a trajetória é retilínea ou é curvilínea, ele não disse isso para a gente. E o gráfico não dá essa informação. Ali não é trajetória, ali é um gráfico de posição em função do tempo.
O trecho B é percorrido, trecho B, é esse trecho aqui, ó, é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado. Primeiro, vamos lá. O que seria um movimento retrógrado? Movimento retrógrado quer dizer que, com o passar do tempo, as suas posições estão diminuindo. Tá? Ele fala para a gente. Então, quer dizer que as suas posições estão diminuindo. E ele fala mais uma coisa no texto, que isso aqui tem uns vértices aqui, ó. Então, isso aqui, ó, teoricamente, seria o vértice da minha parábola. Aqui também seria, ó, se eu fosse continuar o A, era como se A fosse assim, ó. Ficou feio. Vou fazer de novo. É como se A fosse assim. Eu vou fazer B de vermelho, para vocês entenderem como é que B estaria se eu fosse continuar, tá? E C, e C seria uma linha reta, e D seria, vou fazer aqui de azul. E D seria mais ou menos assim. Só para completar o gráfico, para que vocês possam entender o que eu estou É da falando. parábola, Jonas, esse negócio aí Isso, do da retrógrado? parábola. Então, você acha que em B ele teve um movimento retrógrado? Em B, não a parte vermelha, a parte que está aqui no Não, gráfico. Ó. Não, né? não. Porque suas posições estão o quê? Aumentando. O veículo se desloca em movimento uniformemente acelerados, com velocidade inicial nula, nos trechos A e D. E aí? Fala para mim. Ei, conversa comigo aí, vocês. Ei, O quê? Conversa comigo. Eu estou perguntando. Eu fiz Não, uma a minha pergunta. internet caiu, eu não escutei nada, não. Hã? Eu não escutei o que você disse, não, minha internet caiu. Você está vendo aqui os desenhos que eu fiz? Ou não está vendo Não, mais? não. Não está Ah, vendo calma mais? aí. Na imagem, na questão 3. É, Ah, tô tá vendo. vendo? Tô. Então, você acompanhou os meus desenhos? Não Não, deu, a né? minha Você não internet acompanhou, claro que caiu. não. Jacupemba é difícil, né? Hein, Jacupemba é complicado, né? Hoje ficou, eu acho que das 8 e pouco até as quase 9 horas, até as 9 horas, sem energia. Até que horas? Ficou das 8 e pouco até as quase as 9 sem energia. Nossa. Mas tá ruim mesmo, cara. Tá complicado, tá? Tá muito complicado. Assim, tá todo mundo usando, né? Todo mundo usando a internet. Isso faz com que há uma pequena sobrecarga mesmo, não tem jeito. Tá bom. Então você Vamos tem um continuar. movimento. Vamos continuar. Então, vocês estão acompanhando aqui, né? Aí Sim. eu falei que a A falsa, B falsa, aí C. O trecho B é... C falso. Oi? Não entendi. Aí a C nós falamos que era falsa também, não é isso? Sim, é Isso. falso. Agora nós vamos para D. O veículo se desloca em movimento uniformemente acelerados, com velocidade inicial nula nos trechos, né? Inicial nula nos trechos A e D. Verdade. Então, olha só. Se você perceber aqui que no C aqui, ó, ele não está mudando de posição. Então quer dizer que ele estava o quê? Parado. Aí depois ele começa, ó, movimento progressivo, parábola com a boca virada para cima, aceleração positiva. É a mesma coisa aqui. Então ele estava aqui inicialmente, ó, parado, a concavidade está da boca virada para cima, movimento progressivo com aceleração positiva, acelerado em A e acelerado em D. Então aí, ó, respostazinha pra gente. Correto. Olha,
A velocidade escalar do veículo no trecho C é constante. Não, não é constante. Ela é o quê? Nula. O trecho C aqui, ó, gente, ó, é uma reta. Se você pegar aqui, ó, tá uma reta. Ó. É uma reta. Acompanharam pra gente? Beleza? Ei? De boa? Então vamos. Deixa eu limpar aqui. Vamos. Limpando. Deixa eu ter uma pergunta aqui. Bárbara falou de boa. Galera, essa aqui, a 6, o Murilo pediu e eu fiz um vídeo mostrando pra gente sobre essa questão número 6. Vou fazer mais uma aqui. Vou fazer a 4 com vocês, tá? Ó. Considere que um carro se movimenta ao longo de uma pasta retilínea. O gráfico a seguir descreve a velocidade do carro em função do tempo, segundo o observador repousos sobre a calçada. Então, olha só a velocidade dele. Ó. É de velocidade em função do tempo. Cuidado, você tem que olhar as legendas. Se você olhar, se fosse espaço em função do tempo, era uma coisa, é velocidade em função do tempo. Tá? Aí ele fala assim, ó. Em relação a essa situação, assinale a alternativa correta. O movimento é uniformemente variado. Não. Não é. Por que que não é? Se ele fosse um movimento uniformemente variado, o gráfico da velocidade em função do tempo, ele poderia ser crescente ou decrescente. Então, ele poderia ser assim, ó, decrescente, poderia ser Mas assim, seria uma reta. crescente, mas seria uma reta, seria uma função de primeiro grau. Por quê? Para movimento uniformemente variado, a velocidade varia em função do tempo, obedecendo essa equação aqui. Repare que o tempo aqui, ó, é elevado a 1, então é uma equação de primeiro grau, logo tem que ser uma reta. Então, não pode ser a letra A. Então, vamos riscar. O carro realiza movimento retilíneo e uniforme? Eu posso afirmar isso? Acho que não. Eu tenho informações no texto? Então, já que eu não tenho, gente, eu vou ficar assim, ó, eu vou ficar na dúvida. Eu vou colocar aqui, mas vamos dizer que eu não sei. Estou na dúvida. Não sei. Faz de conta que eu vou fazer na prova do Enem. Não sei, estou na dúvida. Não sei se é certo, se é errado. Eu vou ler o texto de novo, ver se ele traz isso para a gente. Ao final dos 8 segundos, o carro retorna à sua posição de origem. Então, quer dizer que ele foi... E aí, ele voltou à sua posição de origem. Não. Ali é velocidade, não espaço. Então, vamos lá. Não é isso? O carro está freando nos intervalos de 4 a 8 segundos. Então, ele está freando no intervalo de 4 a 8 segundos. E aí? Sim. Sim. Ele acelera. Ele está freando? Ele está desacelerando. A sua velocidade está diminuindo em módulo. Tá claro? Ó, era 20 e foi diminuindo até chegar a 0. Então, essa é a nossa sentença verdadeira. Então, ó, vocês perceberam que quando eu... E aí, é assim que eu quero que vocês façam o Enem. Ou o simulado, vão treinando. Viu que não tem nenhuma nada a ver? Tem que... Risca para que vocês... Porque se você deixar ela sem fazer nenhum sinal, você vai ler aquela alternativa novamente. E aí, gente, quando você... Não sei se acontece isso comigo sempre. Toda vez que eu leio uma questão e fico insistindo a leitura, a possibilidade de eu errar aumenta muito. Porque eu começo a ver coisas que não estão no texto. Quando eu faço a minha primeira leitura e vou riscando, eu tô mais concentrado. Se eu falar, ei, peraí, aí eu começo a me questionar. Aí eu vou sair da casinha do problema, eu vou pensar em outras coisas. Ah, mas e se? E se? E se? Aí eu vou criando hipóteses que não estão no texto. E criar hipóteses que não estão no texto, o que vai fazer para a gente? Vai nos induzir ao erro.
Ô, Jonaci, Oi. assim, na E fala que o carro inverte sentido. Pra, tipo, inverter, teria que ser como no gráfico? Ah, para inverter, deveria ser assim o gráfico. Ó, olha esse gráfico azul que eu fiz. O azul, que está aí. Olha aqui. Esse ponto ele inverteu o sentido. A sua velocidade era positiva e a partir desse ponto se tornou o quê? Negativa. Entendeu? E Sim. Entendi, o entendi. inverter o sentido é a velocidade trocar de sinal. E antes dela trocar de sinal, ela se vira o quê? Zero. Suponhamos que você saiu da sua casa e está indo para o Cristo Rei. Se na metade do caminho você esqueceu alguma coisa, você vai voltar sem freio. Você não vai reduzir sua velocidade para fazer o... Vai. Então, a sua velocidade, em algum momento, ela se torna zero, né? Para que você possa voltar. Tá? Então, inverter o sentido é se o movimento que era progressivo se tornar retrógrado. É o seu movimento que era retrógrado se tornar positivo, se tornar progressivo. Beleza, galera? Mais alguma dúvida aí? Posso seguir com o capítulo? Então, vamos lá, então. Limpar os desenhos. Seguindo com o capítulo. Gente, tem essa questão aqui do Enem. Essa aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Ó, banco de questões. Vou abrir para dizer que, Jonaci, você está falando mentira. Gente, tem 300 maneiras diferentes de fazer o exercício, tá, gente? 300 maneiras. Vou mostrar para vocês. Nós estamos estudando cinemática, tá? Ó, nós estamos dentro da mecânica e estamos estudando cinemática. Ó, 2.307 questões. Mas só que eu só vou estudar o que cai no Enem. Só que de 2009, não há questão em 2009, 10 também não teve, 11, uma, ó, 12, duas, 13, uma, 2014, uma, 2015, uma, 2016, duas, 2017, duas, 2018, uma e o ano passado, duas. Então, quer dizer que de 2009 até agora, já que em 2010 não caiu, nem em 2009 caiu, eu tenho 13 questões. Lembrando que são 11 provas, tá, gente? São 11 provas ao todo. Aí, é isso que eu quero que vocês façam uma analogia comigo. Essa questão foi do ano passado, né? Tá vendo, ó? Essa também foi do ano passado. Essa do ano passado. Essa do ano passado, do ano de 2017. Essa é a questão que nós vamos fazer agora. Ó, é essa questão que nós vamos resolver agora. Olha só essa questão. Olha quantos por cento das pessoas acertaram. 10%. Aí o Enem classificou ela como o quê? Ó, como média, tá vendo? Média. Professor, mas só 10% é classificada como média? Sim. Para física, sim, porque as pessoas erram física. As pessoas só acertam em média o ano passado. Ó, tem 2 anos consecutivos que o índice de acerto das provas de física foram 4 questões. Só 4. Então, quer dizer que das 15 questões de física que caem na prova do Enem, a média dos alunos que fizeram a prova, dos 5 milhões do ano passado, 4 questões. Se você acertar mais que 4, então você é um cara acima da média. Tá? Então, vamos lá. Repare, 10% de cada 10 alunos, de cada 10. Então, dos 5 milhões, 500 mil pessoas acertaram essa questão. É mais ou menos isso, do ano passado. Isso é muito, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Se você olhar as questões que nós temos aqui, ó, olha só, média 20, ó, média, ó, 13, tá vendo as questões? Ó, 39, olha só que questão aqui, ó, 39%
de acerto. Uma questão dificílima, mas teve um índice de acerto alto. Ó, 13%, ó, 18%. Vocês estão vendo como é que é? Uhum. Então, são umas questões, cara. E aí, eu coloquei aqui cinemática, mas eu nem abri. Porque aqui está incluso aqui, ó, movimento circular. E eu vou tirar movimento circular. Né? Vou tirar movimento circular. Não tem movimento circular. Olha só 8 questões. Então, de 11 provas, eu tive 8 questões. É menos de uma questão por ano. Aí, grandes poderes, grandes responsabilidades, já dizia já o tio Ben ao Peter Parker, no filme Homem-Aranha. Então, assim, professor, eu quero fazer medicina. Então, eu preciso estudar cinemática. Ah, professor, olha, meu curso eu não preciso de nota alta em natureza, eu preciso de nota alta em humanas. Então, eu não preciso me aprofundar em cinemática. Caiu lá, vi vovó atrás do toco lá, vovô, vovó, mais 2 amigos dela, vou fazer. Caiu qualquer outra coisa lá, ó, Deus, está na sua mão isso aí. Então, é essa a maturidade que eu quero que vocês adquiram durante a prova. Vou fazer os exercícios do livro, mas eu não vou mergulhar de cabeça no assunto, já que eu não quero um curso tão concorrido. Tá? Essa maturidade que eu preciso que vocês queiram. Então, exercício de cinemática, gente, os que estão no livro são suficientes. Você passou pelo do livro, aprendeu, entendeu, me perguntou, acabou, não precisa voltar mais em assunto de cinemática. Tá? Não precisa voltar mais. É diferente de estar estudando ondulatória, é diferente de estar estudando associação de resistores, é diferente de estar estudando fenômenos ondulatórios, que aí eu tenho que fazer o quê? Estudar e voltar, pedir mais exercício para o professor, aí eu vou fazer lista complementar. Agora, para que eu vou fazer uma lista complementar de cinemática? Para quê? O do livro é mais do que suficiente, não precisa mais. É essa a maturidade, tá? Não dá, infelizmente, não dá para que a gente... E eu vou fazer essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. Questão número 8. Eu vou até printar aqui a tela e vou jogar ela lá para aquele aplicativozinho lá que eu consigo riscar com mais facilidade. Murilo, conseguiu fazer essa aqui, Murilo? Ei, Murilo. Murilo sumiu, foi almoçar. Deixa eu... Então, esse aqui. Essa aqui que nós vamos fazer. Questão número 8. Eu acho que o Murilo está sem internet. Está com internet ruim lá. Vamos lá, galera. Vamos fazer essa aqui? Então, o livro, ele fez de uma maneira e a gente pode fazer de várias maneiras diferentes. Eu vou tentar conduzi-los de uma maneira que eu acho que vai ser mais tranquilo para que vocês consigam fazer esse exercício. Então, o motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freio com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona os freios a velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em uma situação análoga, situação semelhante, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. A distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros é quanto? Então, primeiro eu vou calcular. Então, gente, até 14 metros por segundo, eles tiveram a mesma aceleração.
tiveram a mesma aceleração até 14 metros por segundo. Logo, até essa velocidade aqui, ó, eles tiveram a mesma coisa. Então, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular a partir de 14. O que eles fizeram antes, de 0 a 14, a distância foram as mesmas. Eu não preciso calcular, já que eu sei que foram as mesmas. Eu vou calcular a partir do momento que eles começaram a frear, que a diferença está na frenagem. Então, vamos lá, para o motorista atento. Então, aqui, ó, para... o atento. Ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado. Velocidade final, já que ele freou, é 0 ao quadrado. A inicial, que ele estava, era 14 ao quadrado. Mais 2 vezes é uma desaceleração de 5 e uma distância que eu não sei qual é, que eu preciso descobrir. 0 ao quadrado eu corto. 2 vezes menos 5 é menos 10 vezes D, então deu 10. Passa para cá, 10D é igual a 14 ao quadrado. 16 vai 1. Então vai ser 140 mais 56, 196 metros. Opa. Deixa eu pegar a borracha aqui, 176 metros ainda não. Então quer dizer que o motorista atento, a distância dele vai ser 196 dividido por 10, 19. Esse é o motorista atento. Tá? O motorista atento fez isso. O atento. Ele percorre 19,6 metros até ele parar. Show? Agora o desatento. O desatento, ele demora 1 segundo antes de começar a frear. 1 segundo a mais. Então, ele vai ter 2 distâncias. A distância que ele percorreu. Então, antes dele começar os freios, então vamos ver, ó. Então, ó, vou fazer até de vermelho, trocar até a cor aqui, ó. Então, vamos lá. Para o motorista desatento. Ficou assim. Primeiro, distância que eu vou calcular é a distância que ele percorreu sem frear. Então, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. Então, a velocidade final dele, já que ele está acelerando ao metro por segundo ao quadrado, então quer dizer que ele, se ficou 1 segundo, ele não está mais a 14, ele está a 15. Mais 2 vezes 1 vezes a distância. 15 ao quadrado, 225, menos 196, é igual a 2 vezes D. Então, quer dizer que D vai ser igual a 29 dividido por 2. Então, quer dizer que a distância deu 14,5 metros. Então, eu já sei, ó, que esses 14,5 metros ele percorreu sem frear. Aí, se puder, vou só marcar isso aqui, ó. Errou. 14,5 foi a distância que ele percorreu sem frear. Agora, ele freou. Só que quando ele freia, ele não está mais a 14 como o outro, ele está agora a 15. Então, agora, segunda distância. Freando. Ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. 15 ao quadrado. Perfeito? Opa, 15 ao quadrado não. 0 ao quadrado, que ele parou. Então, velocidade final, já que ele parou, é 0. 0 ao quadrado. Vai ser igual a 15 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, vezes a distância D, que eu quero descobrir. Eu vou chamar essa distância aqui de D1. Eu vou chamar essa distância aqui de D1. E vou chamar essa distância aqui, que eu estou usando aqui, de D2, tá? Então, aqui, eu vou cortar aqui, passa aqui, ó, menos 10, passa para cá 10D. Vou chamar de D2. Vai ser igual a 225
Então, minha distância 2 vai ser 225 sobre 10, vai ser 22,5 metros. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei duas distâncias. Imagina se era uma prova do Enem, intenso pra caramba fazer um cálculo desse. Então, eu sei que o motorista 1 percorreu 19,6 metros, o motorista 2 percorreu quanto? A soma dos dois. Vamos pegar aqui uma canetinha aqui, vamos somar. Então, qual foi a distância total? Terceiro, distância total. 14,5 mais 22,5. Que vão dar o quê? 36, 37 metros. Então, o motorista 2, que estava desatento, ele demorou 37 metros para parar. Ele demorou não, né? Ele percorreu 37 metros até parar. Já o motorista 1, só de 9,6. E o exercício está perguntando o seguinte, olha, que distância o motorista desatento percorre a mais? Professor, como assim a mais? Poxa, então agora, vamos pegar aqui dessa cor aqui, não, essa cor não, vamos pegar sei lá, um azul. Um azul aqui, e vamos calcular aqui dentro a diferença das duas distâncias. Ó, 37 menos 19,6. Subtraindo isso, o que eu vou ter? Conseguiriam fazer uma questão dessa no Enem? Ou jogaria para Deus? Eu já nasci, eu entendi, tipo assim, a parte verde eu entendi, só que a vermelha eu não entendi muito bem, não. Eu não Essa entendi aqui. de onde veio 15 ali, de cima. Aqui, tá. Aqui, Gustavo. Ele fala no texto que ele está acelerando, ó, acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. E eles percebem o problema, eles estão a 14. Se o motorista desatento fica 1 segundo sem acionar os freios, então quer dizer que ele não está mais a 14. Em 1 segundo ele está a 15. Como que eu fiz isso? Aqui, Murilo, ó. Murilo, ó. Gustavo, ó. Como que eu cheguei a essa velocidade 15? Assim, ó. Velocidade final é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final dele é depois desse 1 segundo. Ele estava a 14. A aceleração dele vale 1. Em quanto tempo? 1 segundo. 14 mais 1 vezes 1 vai dar o quê? 15. Então, a sua velocidade que ele estava depois desse 1 segundo desatento até apertar os freios, ele percorreu esses 14,5 metros. É uma questão extremamente, o Enem classificou como média, mas é uma questão de baixo índice de acerto, tá, gente? E aí, o que vocês acharam? Com isso, nós encerramos o nosso capítulo 7 do livro. Vamos para o nosso capítulo 8. A nossa próxima encontro, a semana que vem, capítulo 8. Encerrar também. Gostaria muito que vocês fizessem as atividades, as tarefas online. As tarefas online estão servindo para que eu possa mensurar o que eu vou revisar com vocês, o nosso retorno. Se vocês não fazem a tarefa online, eu não tenho como utilizar, eu vou utilizar um dado falso, porque eu não sei quantas pessoas fizeram, eu sei quantas pessoas fizeram, mas eu vou fazer revisão em cima das pessoas que fizeram. Você que não fez a revisão, eu não sei qual é a sua dificuldade. Então, você perdeu a oportunidade de ter uma grande revisão. Galera, mais algum problema? Alguma dúvida? Colocar o nome aqui presente de presença para vocês. Nós vamos estar encerrando aqui o nosso bate-papo, né? E qualquer problema aí, pode me chamar via WhatsApp, tá? Ô, Murilo, compartilha o vídeo lá que eu mandei para você lá, para os caras lá, para sua turma, tá? Da questão 6. Fui. Galera, um forte abraço e até mais.